Queridos amigos, que alegria mais uma vez juntos pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz. É com grande alegria que temos a sua companhia, a sua audiência. Estamos partindo para o final desse livro, são 40 programas, mais um, que é o prefácio de Emmanuel, dando 41 programas. E nós estamos partindo para o encerramento desse livro. Faltam apenas 3 vídeos para completarmos. Hoje nós já vamos perceber que a família de Zulmira e Amaro já está próxima da família também de Silva, que é o Mário. Mário agora vai ter o consórcio com a Antonina. Então esses casais estão se dando muito bem. Problemas de ontem e hoje estão tendo um relacionamento abençoado, véu do esquecimento, que permite que as pessoas se reencontrem, trazendo os problemas de ontem, sentindo no campo do sentimento do hoje, mas conseguindo contornar tudo isso. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, caminhando para a reta final de mais um projeto pela TV A Caminho da Luz, a qual agradecemos a espiritualidade pelo apoio, pela inspiração, pela intuição. Agradecemos ao telespectador por mais um dia estar conosco, estudando, meditando e refletindo. E que no vídeo de hoje possamos também ser amparados pelos bons espíritos e sermos felizes na leitura e nos comentários em torno do capítulo de hoje. É interessante notar, eu estava conversando com o André sobre isso, esse livro, do livro anterior, um pouco mais de 2 anos da publicação do livro Libertação e desse livro que é Entre a Terra e o Céu. E nós percebemos que essa mensagem transcorre uma reencarnação acompanhando mais ou menos um pouco mais de 2 anos que houve a necessidade de um empenho muito maior de Clarencio, que é o ministro, André Luiz e também Hilário, né? Então, nós percebemos aqui que 2 anos de acompanhamento, passo a passo, o comportamento de cada um, o auxílio espiritual que tiveram que interceder para o auxílio desses membros que estão envolvidos, né? Então, nós já vimos o livro de André Luiz que ele fez o estudo em 30 dias, né, André? Então, nós percebemos que cada tempo de acordo com a necessidade do material que ia ser trazido para todos nós, para a nossa análise, para o nosso estudo. Como também tiveram livros que foi apenas uma semana de trabalho. Então hoje veremos o capítulo 38º, Casamento Feliz. A tempestade de sentimentos no grupo de almas, sob nossa observação, amainou pouco a pouco. Júlio, na vida espiritual, aguardava, sem sofrimento, a ocasião oportuna de regresso ao campo físico. E Zulmira, sob a influência benéfica de Antonina, renovara-se para a alegria de viver. Mário Silva, transformado pela orientação da jovem viúva, afeiçoara-se a ela profundamente, habituando-se-lhe ao convívio. Sólida amizade fizera-se entre as personagens de nossa história. Semanalmente se visitavam, com intraduzível contentamento para Evelina, que se convertera em pupila de Antonina. Tão grande a afinidade que lhe caracterizava as predileções e tendências. O templo doméstico de Amaro transfigurara-se. O otimismo infiltrara-se ali, consolidando moradia nos corações. Então aqui agora começa alguns pontos interessantes, não é? Novamente eu repito o que eu tenho falado em todos os programas. Se a nossa audiência é muito grande, todos os dias tem pessoas novas entrando na página do YouTube. Você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Nós temos mais de 1000 vídeos à sua disposição de estudo, de música, de palestras, de livros, né? Esse livro, você assista esse vídeo até o final,
Depois você vai no link que está todos os programas desse projeto, que é Estudando as Obras de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, e você vai assistir desde o prefácio, depois capítulo a capítulo. Eu vou pedir a você que pegue um papel, pegue uma caneta, desde o primeiro capítulo, anote os personagens, anote o nome, o que a pessoa fazia na época, com quem era casado, com quem se relacionou, com quem traiu. Vai anotando tudo, que foi exatamente uma história que ocorreu na Guerra do Paraguai, envolvendo várias pessoas. E você vai perceber que depois de alguns anos, eles foram desencarnando, alguns anos de sofrimento para a grande maioria no mundo espiritual, houve uma programação para que eles retornassem no campo de batalha da Terra, através da reencarnação, e eles vão se reencontrando. E aí vai dizendo quem é quem, né? Então você vai vendo que o nome da reencarnação atual, ele se refere àquele nome da reencarnação quando ele estava na época do Paraguai, na guerra. Então você vai associando dessa maneira. Você vai ver um personagem que ele passa por 4 reencarnações, né? Da Guerra do Paraguai até o final desse livro. Você vai acompanhar passo a passo. Então nós vamos ver que Zulmira e Antonina passam a ter uma amizade intensa. Isso fez com que Mário, que agora vai casar-se com Antonina, e também Amaro se aproximam e voltam a ser bons amigos, né? Evelina, aquela jovem, se afeiçoou a Antonina. Por quê? Porque Antonina tinha os princípios espirituais. E vamos relembrar que no primeiro capítulo, a prece refratária, nós vamos ver que ela já é um espírito diferenciado e toda a ajuda para todos aqueles personagens, no fundo, é graças às preces de Evelina, que tinha mérito para tudo isso. Olha que coisa interessante. Mário, que é um enfermeiro, nós vamos ver que as duas se dão muito bem. Na época do Paraguai, as duas não se conheciam. Uma era Loura, que por sua vez era esposa de Leonardo Pires, e nós vamos ver Zulmira de hoje, que era Lina na época. E essas duas personagens teve contato com Esteves, que hoje é Mário Silva. Então nós estamos percebendo que é um desenrolar muito interessante de toda essa história. O importante é que as duas se tornaram grandes amigas, visitavam-se semanalmente uma a outra. Então tudo isso vai demonstrar a importância para o reequilíbrio de todos os personagens envolvidos nessa história. Passeios domingueiros começavam a surgir e Silva, agora unido a todos, parecia voltar à juventude nascente. A camaradagem social modificara-lhe a feição. Perdera a taciturnidade em que se mergulha a maioria dos solteirões. Lisbela apegara-se a ele com extremado carinho, e os irmãos, Haroldo e Henrique, dele fizeram o confidente de todas as realizações infantis. Então aqui nós vamos ver que Mário se afeiçoa àqueles 3 filhos de Antonina. Não é o que nós vemos hoje. Hoje as pessoas querem se consorciar, querem juntar com uma pessoa que tem filhos, e muitas vezes não quer herdar essa criança, dificultando até a responsabilidade, seja do pai, seja da mãe. Muitas crianças estão aí na casa dos avós, muitas crianças estão abandonadas na casa de tios. Então nós percebemos a importância desse momento, né? De que quando nós herdamos, seja uma esposa ou um marido que já teve família, nós também vamos herdar os filhos, vamos herdar todas as consequências naturais da vida daquela pessoa. Então é muito importante nós notarmos que isso
é de fundamental importância, nesse caso, para aquelas crianças que encontrarem em Mário um pai, um amigo. Isso faz todo um diferencial na vida de uma criança e de um adolescente. Várias vezes, a Mário e a esposa acompanharam com amoroso respeito o culto evangélico na residência de Antonina, retirando-se edificados e felizes. Aquela moça, viúva e digna, cada vez crescia mais na admiração deles, e dentro de suas limitadas possibilidades, o ferroviário começou a fazer pela educação inicial dos meninos quanto lhe era possível, associando o enfermeiro em todos os seus empreendimentos em semelhante direção. Certa manhã de claro domingo, achávamo-nos de passagem no domicílio de Amaro, ainda em serviço da saúde de Zulmira, quando Silva veio ao encontro do amigo para aguardar a chegada de Antonina com as crianças. Todo o grupo familiar combinara um almoço ao ar livre, em parque próximo. O ministro, manifestando um olhar de satisfação, comentou: graças a Jesus, vemos nosso enfermeiro efetivamente modificado, mais alegre, acessível, bem disposto. Dir-se-ia que uma revolução explodiu dentro dele. Asseverei concordando. O amor é assim, acentuou nosso instrutor imperturbável, uma força que transforma o destino. Então aqui nós vamos reparar alguns pontos importantes para nós não perdermos aí comentários importantes de André Luiz, né? Então André Luiz cita que Amaro e Evelina começaram a frequentar o culto no Evangelho do Lar, na casa de Antonina. E é interessante nós notarmos que eles ficavam felizes por conhecer aquela doutrina que realmente traz para todos nós essa alegria, porque passamos a ter o entendimento da vida. Vamos relembrar que Antonina e Zulmira tiveram a mesma experiência, perderam um filho ainda criança. Então elas falavam a mesma linguagem. E Antonina passava toda aquela fé que ela tinha, toda aquela esperança adquirida na doutrina espírita para Zulmira, que se reerguia, se confortava com a ideia de que o filho não estava morto. O filho estava mais vivo do que nunca no plano espiritual. Então nós percebemos que aqui agora vai ter um encontro num domingo, onde eles vão se reunir numa praça pública, num lugar muito bonito. Eles vão fazer um almoço ao ar livre. Então ali eles vão reunir todos eles para ter um domingo agradável, em família. Então isso já começa a modificar todo esse quadro, já começa a dar a todos eles aquele momento de esperança. Talvez porque Hilário ensaiasse malicioso sorriso, o orientador acrescentou: pude consultar o programa traçado para a reencarnação de Antonina, quando, em nossas atividades de socorro, ao irmão Leonardo Pires, e sei que ela se comprometeu a colaborar maternalmente para que ele obtenha novo corpo na Terra. Na condição de Lola e Barruri, foi a causa do envenenamento que lhe exterminou a paz íntima. Falta essa que a nossa irmã, na atualidade, espera ressarcir. Acariciará, por filho do coração, quem lhe foi outrora companheiro de aventuras, encaminhando-lhe a educação de ordem superior. O apontamento nos comovia. Admirado, Hilário obtemperou: Silva, desse modo. Clarencio, contudo, interrompeu-lhe a frase, completando: Silva e Leonardo enlaçaram-se em complicadas dívidas um para com o outro. Desde muito tempo, cultivam o espinheiro da aversão recíproca, induzidos agora às teias da consanguinidade, esperamos se reeduquem. Da lei ninguém foge.
Então nós percebemos que essa informação de que Leonardo Pires viria na condição do casal, nós já vimos isso em capítulos anteriores, não é uma novidade propriamente dito. Não é uma novidade o que Clarencio explicou a Hilário Silva. Talvez por ele ser mais jovem no mundo espiritual do que André Luiz, ele tenha menos compreensão do que naquele momento André Luiz. Nós percebemos que Hilário, ficou surpreso em saber do mecanismo e dos meandros da lei da reencarnação, colocando opositores na mesma família, tendo o mesmo laço sanguíneo e tendo o pivô de toda esta situação, que foi Lola, sendo a mãe, hoje na condição de Antonina. Fala que da lei divina nenhum de nós foge, nós podemos até prorrogar o acerto perante o alto, mas uma hora essa conta vem, e ali, quem sabe, pelo elo do amor, pelo exemplo moral que Antonina está demonstrando na atual existência, cultivando a mensagem espírita, cultivando o evangelho no lar, cultivando um ambiente sadio, tanto com Mário Silva e com aquele que será o seu filho. Então nós vemos que a reencarnação é uma das leis mais bonitas que nós temos, reeducando-nos, pondo velhos amigos ao nosso lado, colocando velhas pessoas que tivemos dificuldades, velhos dissabores do ontem, para que possamos também não deixarmos arestas para trás. Será uma reencarnação fácil? Não. Evidentemente, na acústica da alma de Leonardo Pires, na acústica da alma de Mário Silva, eles vão trazer ainda aquela dificuldade um para com o outro. Mas nós sabemos que a reencarnação é uma escola bendita que nos forja, preparando-nos para voos mais altos, mais eminentes e mais importantes. Interessante também, André, nós notarmos, porque a gente pensa que os espíritos no mundo espiritual todos são benfeitores espirituais. Nós estamos diante do ministro Clarencio. O ministro Clarencio é um dos ministros de nosso lar. É um espírito já de uma envergadura muito alta. E é interessante, num determinado momento, quando Hilário vai perguntar algo, ele diz, não, eu já tive a oportunidade de olhar no processo reencarnatório de Antonina, de Leonardo Pires, e já percebi que ele está prestes a voltar exatamente nessa união que vai haver entre Antonina e Mário. Mas é interessante, num outro momento, notar que ele diz assim, eles há muito tempo vêm se degradando no campo reencarnatório. Quer dizer, eles pegaram a reencarnação da Guerra do Paraguai, aonde Esteves foi envenenado por Leonardo Pires. Mas isso já vem de longe. Essa história, se for puxar o fio da meada, vai retornar a algumas existências anteriores. Então, por isso que, como eles ainda estão nesse campo de batalha, lógico que a reencarnação vai ser muito dura e somente o amor para fazer com que esses espíritos possam ter um reencontro mais ameno. Lógico que eles vão vir com problemas, com dificuldades e lógico que somente o amor é que vai superar tudo isso. Como se a mente do ferroviário nos sorvesse a conversação, ligando-se a nós pelos fios invisíveis do pensamento, vimos Amaro bater de leve nos ombros do companheiro, dizendo-lhe conselheiral, escuta, Mário, não me assiste o direito de qualquer interferência em tua vida. Entretanto, sentindo-te por meu irmão, venho refletindo acerca do futuro. Não te parece que Antonina seja a mulher digna do teu ideal de homem de bem? O interpelado corou, encabulando-se, e porque nada respondesse, o amigo prosseguiu. Desde o teu regresso à nossa amizade, observo, com respeito crescente, a distinção dessa mulher, cuja aproximação tem sido uma bênção em nossa casa.
moça ainda, pode fazer a felicidade de um lar que seria um santuário para as tuas experiências. Comove-me a notar-lhe os sacrifícios de mãe jovem. Com a tua aliança, preservaria a própria saúde, indiscutivelmente, tão preciosa a tanta gente. Já me inteirei da posição dela na fábrica em que trabalha. É querida de todos. Para muitas colegas, tem sido a enfermeira e a irmã abnegada de sempre. Seus chefes veneram-lhe a conduta irrepreensível. Isso é admirável numa viúva de apenas 32 anos. Além disso, reparo-lhe os filhinhos unidos ao teu coração, como se te pertencessem. Não te dói vê-la enfrentar sozinha a batalha em que se consome? Então aqui agora Amaro se vê na necessidade de uma conversa franca com Mário. Mário, você tem reparado Antonina? Será que ela não seria a mulher dos seus sonhos, a mulher que vai te completar, que vai te fazer feliz? Já tive vendo ela, uma moça nova, toda cheia de vida, alegre. Já tive até informações na fábrica. Todas as suas colegas gostam dela pela humildade. Todos os chefes que foram e que passaram pelo trabalho com ela dizem que ela é muito humana para com todos, é uma pessoa muito sorridente, muito alegre. Ela tem os filhos. Amanhã, se ela tiver um problema de saúde, quem vai cuidar desses filhos? Nós vamos notar que há pouco nós tínhamos lido uma parte que às vezes passa desapercebido, que Amaro, vendo as dificuldades de Antonina, começa porque Amaro tinha um bom salário. Amaro trabalhava na rede ferroviária na época, era um funcionário federal, tinha um bom salário, então ele começou a ajudar também Antonina junto das crianças. Começou a ver o que estava faltando em casa, o que as crianças precisavam. Então Amaro vê que ali daria um casal perfeito, um poderia completar o outro. Então nós percebemos que Mário toma um choque num primeiro momento, mas vamos ver a continuidade dessa história. O enfermeiro, algo refeito da estupefação que lhe assomara do íntimo, replicou humilde: compreendo. Tenho examinado essa possibilidade. No entanto, não sou mais uma criança. Por isso mesmo, revidou o amigo encorajado. A hora presente exige método, reconforto, proteção. Um pouso doméstico é investimento dos mais preciosos para o futuro. No entanto, considero que o coração, no meu peito, assemelha-se a um pássaro entorpecido. Sinto-me francamente incapaz de uma paixão. Que tolice! Ajuntou o interlocutor bem-humorado. A felicidade é quase impraticável nas afeições impulsivas que estouram do sentimento à maneira de champanha ilusória. E sorrindo, acentuou: o amor dos namorados, com 90 graus à sombra, por vezes é simples fogo de palha, deixando apenas cinza. À medida que se me alonga a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é a união de alma com alma. Falo com o discernimento do homem que se consorciou por 2 vezes. A paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de forçados do cárcere social. Então aqui, Mário, dentro dessa proposta que o nosso amigo Amaro está fazendo, ele diz: olha, Mário, eu já pensei sobre isso, mas eu acho que não existe espaço. Vamos relembrar que Mário trazia uma marca muito profunda de dor, porque na sua infância e na sua juventude ele amava Zulmira.
que hoje está casada com Amaro. Mas lógico que aquilo não influenciava hoje. Ele já percebeu que Zulmira estava feliz com Amaro, que Zulmira também teve uma vida muito difícil, que realmente era um reencontro necessário entre eles. Sobre isso ele já havia superado. Mas como isso deixou nele uma dor muito intensa, ele tinha medo de se relacionar com alguém e voltar a ferir-se novamente. Por isso Amaro então diz a ele: não, Mário, nós não podemos pensar assim. Eu também amava Odila, a minha primeira esposa. De repente, temos que analisar a necessidade do homem. A mulher também tem as suas necessidades. No meu caso, eu estava com 2 filhos. Então ele começava a relatar que ele tinha que substituir dentro do lar alguém para poder cuidar dos seus filhos, cuidar das suas coisas, para ter uma pessoa para conviver com ele nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, e que com certeza Mário iria superar tudo isso facilmente. Olha que coisa interessante, né, André? Mário ouvia as reflexões do companheiro, entrelevado e surpreso. Sim, pensava, desde que se aproximara de Antonina. Pela primeira vez, nela sentira a mulher ideal, capaz de entender-lhe o coração. Devotara-se a ela e aos 3 pequeninos, com imenso carinho e inexcedível confiança. Aquele lar generoso e singelo incorporara-se-lhe à existência. Se fosse compelido à separação por qualquer circunstância, indubitavelmente se sentiria lesado em suas mais caras alegrias. Enquanto Amaro se confiava às considerações do minuto rápido, Silva ia memorando. A figura de Antonina penetrava-lhe agora os recessos do coração. O valor e a humildade com que a nobre criatura afrontava os mais difíceis problemas tocavam-lhe as fibras recônditas do ser. O sacrifício permanente pelos filhos, realizado com sincera alegria, o desprendimento natural das futilidades que costumam cegar o sentimento feminino, a solidariedade humana com que sabia pautar as relações com o próximo e, sobretudo, o caráter cristalino de que dava provas em todos os lances da vida comum, apareciam naquele instante em sua imaginação de modo diferente. Então nós percebemos que Mário Silva ele foi ouvindo a opinião do Mário. Aqui nós também vemos como é que age, por exemplo, a intuição. No mundo espiritual, Clarencio estava conversando com André Luiz e com Hilário. E como Amaro é um personagem que era um homem de fé, independente que era católico, tinha uma queda pelo espiritismo, por assim dizermos, mas continuava a sua fé vinculada à Igreja Católica, ele captou o pensamento dos bons espíritos. Olha que interessante, não foi Clarencio quem foi até ele, foi ele, Amaro, que pela sua desenvoltura espiritual, um homem reto, um homem íntegro, um bom pai de família, um bom companheiro no trabalho, ele captou o pensamento da conversa que eles estavam tendo no mundo espiritual. E ele, com muito respeito, com muito amor, começa a dizer tudo o que já vimos. Mário começa a pensar naquilo, porque ele passa a ter em Amaro um amigo sincero. Ele vê que Amaro é uma pessoa centrada, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que procura também ajudar Antonina e os seus filhos, já que ela padece materialmente falando. Cuidar de uma criança não é fácil, de 3 é mais difícil, o salário dela era pequeno, ela estava na condição de viúva, o seu primeiro marido não deixou nada materialmente, aqui não tem ajuda de outros familiares.
Então, Amaro era uma pessoa muito bem. Amaro, poderíamos dizer que era uma pessoa do bem. Já na condição de Armando, ele revelava um coração voltado para o amor. Tanto é que no mundo espiritual, ele compadecido do caso de Júlio, do caso de Lina, ele pede para vir com elas. Ele assume espiritual esse compromisso de reeducar espiritualmente esses dois corações. Então esse personagem também, ele era um personagem que estava aproveitando muito bem a sua existência. Interessante, né, André, que os dois compromissos mesmo que cita em capítulos anteriores era o compromisso de Amaro com Júlio e Zulmira. Logicamente, a gente percebe que esse compromisso, como houve êxito em tudo isso, os personagens que estavam ao lado foram envolvidos também, né? E aí, lógico que o compromisso passou a ser por parte de auxílio a todos. Olha que interessante, não é? Sem dúvida. Absorto, parecia contemplar as roseiras lá fora, indiferente ao mundo exterior. Longos momentos passou, assim, revivendo e meditando o passado. Em seguida, como se despertasse de longa fuga mental, encarou o amigo frente a frente e concordou. Amaro, tens razão. Não posso desobedecer ao comando da vida. Não puderam, contudo, prosseguir. A viúva e os filhinhos chegaram felizes, provocando a presença de Zulmira e Evelina, que vieram à recepção alegremente. Deixamos nossos amigos na doce algazarra da intimidade doméstica e voltamos ao nosso templo de serviço. Então agora nós percebemos, né? A gente pensa que os espíritos superiores estão no nosso tempo assim à disposição, né? Que eles também não têm nada que fazer, que eles também ficam ali no divã acompanhando. Não, André Luiz, para as suas anotações, foi logicamente tendo seus encontros com os personagens para que ele pudesse dar continuidade nas histórias, não é? Então, como havia sido marcado aquele almoço ao ar livre no domingo, então ele queria ver como que todos os personagens iam se reencontrar, como os personagens iam estar unidos, não é? Pelo pensamento. E realmente isso aconteceu. Havia um momento de alegria quando Amaro chama a atenção de Mário, no bom sentido falando, para que ele despertasse os olhos para Antonina. E ali aquela conversa longa, e agora chega Antonina com os 3 filhos, irradiante de alegria. Zulmira também chega com Evelina, e agora todos eles estão juntos para fazer aquela grande festa. Bom, agora é hora dos amigos espirituais irem para as suas atividades, que eles tinham também que continuar suas atividades no mundo espiritual e deixaram ali, então, que eles pudessem ter um domingo repleto de paz e de alegria. Muitas indagações assaltavam-nos o pensamento. Todavia, Clarencio limitou-se a dizer: o tempo é como a onda, flui e reflui. Da nossa sementeira havemos de colher. Transcorridos alguns dias, amigos espirituais de Antonina trouxeram-nos as boas novas do contrato promissor. Mário e a jovem viúva esperavam efetuar o matrimônio em breves dias. Visitamos o futuro casal diversas vezes, antes do enlace que todos nós aguardávamos contentes. Amaro e Zulmira, reconhecidos aos gestos de amizade e carinho que recebiam constantemente dos noivos, ofereceram um lar para a cerimônia, que no dia marcado se realizou com um ato civil na mais acentuada simplicidade. Muitos companheiros de nosso plano acorreram à residência do ferroviário, inclusive as freiras desencarnadas que consagravam ao enfermeiro particular estima. Então aqui nós vemos, não é, que Zulmira e Amaro, nós sabemos que Antonina morava numa casa muito pequenina. Ela tinha muitas dificuldades
Então Zulmira e Amaro se propuseram a fazer o casamento na casa deles para convidar alguns amigos, para que ali eles pudessem ter uma recepção de uma festa de casamento. Interessante que Clarencio relata para todos nós, ou fala, e André Luiz é que relata, na verdade, que muitos espíritos vieram para aquela cerimônia, inclusive aquelas irmãs de caridade onde Mário trabalhava. Veja como é bom nós angariarmos com o tempo a amizade. Talvez essa é a pergunta que nós devemos fazer hoje. Quais são as nossas companhias espirituais? Nós temos bons espíritos que nos acompanham? Somos merecedores para isso? Temos feito algum trabalho para podermos despertar nos espíritos superiores uma atenção especial para nós? Então nós vemos que aqui é um momento sublimado, é um momento coroado de grandes espinhos que foram plantados ao longo de séculos e séculos e que agora está começando a fazer com que esses espinhos possam ter os seus frutos, não apenas em ferir as pessoas, mas também em forma de flores. Reparemos uma rosa que tem espinhos, mas nem por isso deixa de brilhar a beleza daquelas pétalas, a beleza daquele perfume que a rosa nos oferece. A casa de Zulmira, enfeitada de rosas, regurgitava de gente amiga. A felicidade transparecia de todos os semblantes. À noite, na casinha singela de Antonina, reuniram-se quase todos os convidados novamente. Os recém-casados queriam orar, em companhia dos laços afetivos, agradecendo ao Senhor a ventura daquele dia inolvidável. O telheiro humilde jazia repleto de entidades afetuosas e iluminadas, inspirando entusiasmo e esperança, júbilo e paz. Quem pudesse ver o pequeno lar em toda a sua expressão de espiritualidade superior, afirmaria estar contemplando um risonho pombal de alegria e de luz. Na salinha estreita e lotada, um velho tio da noiva levantou-se e dispôs-se à oração. Clarencio abeirou-se dele e afagou-lhe a cabeça, que os anos haviam encanecido, e seus engelhados lábios, no abençoado calor da inspiração, com que o nosso orientador lhe envolvia a alma, pronunciaram comovente rogativa a Jesus, suplicando-lhe que os auxiliasse a todos na obediência aos seus divinos desígnios. Então aqui nós percebemos, que todos estavam reunidos, um tio de Antonina foi falar algumas palavras, e lógico que a espiritualidade naquele momento precisava dar também o seu testemunho. Clarencio envolve esse velhinho para que ele pudesse ser inspirado e que a mensagem dele pudesse tocar o coração de todos aqueles que ali estavam. Diz aquele ditado que nós, os espíritas, acompanhamos de perto: direis quais são os seus pensamentos, eu vou dizer quais são os espíritos que estão ao seu lado. Jesus, numa frase, quando esteve entre nós, diz para todos nós: direis com quem tu andas, e eu direis quem tu és. Aquele era um momento simbólico, mas ao mesmo tempo era um momento importante. Almas que conviveram no passado entre traições, mortes, suicídios, estão hoje retornando à baila da vida para poder dar continuidade no seu processo evolutivo, percebendo os erros que cometeram na acústica da alma. E a reencarnação permite que, ao refazer os nossos novos caminhos pelo véu do esquecimento, possamos então
desfazer tudo que foi feito ontem para fazermos um novo caminho no hoje. Então nós vamos ver as consequências das palavras do ministro Clarencio envolvendo aquele senhorzinho e como é que isso foi enxergado por todos aqueles que ali estão no campo do sentimento. Lágrimas serenas velavam-nos o olhar. Terminada a prece, Haroldo, Henrique e Lisbela, vestidos de branco, distribuíram licores e guloseimas. Emocionados, acercamo-nos dos nubentes para as despedidas. Abraçando-os, vimos, junto deles, que Evelina, no fulgor de sua primavera juvenil, aceitava a proteção carinhosa de um rapaz que a fitava enamorado. O ministro sorriu e explicou-nos: este é Lucas, irmão de Antonina, atualmente futuroso gráfico na capital paulista, cuja bela formação espiritual associar-se-á, em breve, com a primogênita de Amaro, para a execução das tarefas que a esperam no mundo. Cortando-nos a possibilidade de excessivas inquirições, o instrutor acrescentou: tudo é amor no caminho da vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem, com o nosso próprio trabalho, e tudo será bênção. Retiramo-nos satisfeitos. E porque o dever nos convocava, à distância, seguimos à frente, tentando assimilar com o nosso abnegado orientador a preciosa conjugação do verbo servir. Então nós percebemos aqui que André Luiz despertou nele que havia alguém que estava olhando para Evelina. Evelina já era uma jovem bonita, e tinha um jovem que já estava procurando enamorar. É Lucas, irmão de Antonina, que morava na capital de São Paulo, já era bastante promissor no campo do estudo, do trabalho. E ali nós vemos agora a figura de Lucas se aproximando de Evelina e, logicamente, aqui uma reencarnação programada. Os olhos se entrelaçaram, o sentimento do passado renovou-se nas almas de cada um, e com certeza os dois também vão se unir com o tempo para que eles possam cumprir o papel designado para cada um que os compete. É interessante analisar que eu ainda tenho como o membro principal de toda essa história Evelina no campo espiritual. Até agora não nos foi revelado quem foi Evelina. Não sei se você já percebeu isso. Você vai reparar nas suas anotações que em nenhum momento fala quem foi Evelina. Só diz que no começo, nos primeiros capítulos, quando ela faz a prece refratária, uma secretária de Clarencio, que é o ministro de nosso lar, ele então recebe a informação: tem alguém fazendo um petitório a você, faz parte do seu grupo reencarnatório. Olha que coisa interessante. Só se é um espírito de alto calão, se é um espírito de alta evolução, nós não sabemos. Mas há uma coisa bem patenteada, que é aqueles personagens que passam-se desapercebido entre nós. Porque ela era o grande instrumento de toda essa ajuda que houve ao longo desses 2 anos envolvendo Clarencio, André Luiz e Hilário. Então, Evelina, ao meu modo de ver, é essa peça fundamental que teve o compromisso de fazer com que todos aqueles ali tivessem o auxílio. E isso é uma das coisas mais patenteadas. E agora vai se patenteando cada vez mais quando diz que Lucas também
é um espírito altamente preparado, altamente espiritualizado, ou seja, com certeza, Evelina e Lucas terão um grande trabalho a ser desempenhado na seara do bem. Ao encerrarmos o nosso antepenúltimo capítulo, já no próximo penúltimo, no outro último, é uma alegria imensa poder estudar pela TV A Caminho da Luz. Quem sabe a TV não estuda os 500 livros do Chico, já passou dos 500 livros, não é? Então que possamos absorver o conteúdo de cada capítulo, trazer para a nossa vida semelhança, uns parecendo Odila, outros Zumira, outros Evelina, outros Mário Silva e assim sucessivamente, e que possamos ver nessa história a história real, a nossa história, se casando com a história que estamos vendo hoje. Ao encerrarmos o vídeo, pedimos a sua ajuda para o YouTube. O seu like e o seu comentário nesse vídeo são de fundamental importância. Quanto mais likes e mais comentários, o YouTube dá destaque, vendo que as pessoas interagiram com aquele canal, com aquele vídeo. Se você ainda não divulgou o nosso programa, por favor, pegue o link, divulgue. Você estará, segundo Emmanuel, praticando a maior caridade em nome do Espiritismo. Emmanuel diz: a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Se inscreva no canal, habilite as notificações e seja um membro, já que o canal é um departamento do CEPAC e toda inscrição nova, todo seja membro novo, são pequenas sementinhas que nós estamos lançando em que é revertido para uma comunidade materialmente carente. Também temos o WhatsApp 19997782794 ou o canal no Telegram Divulgando Espiritismo. E o último convite é sobre a loja virtual, que é um outro braço que ajuda a TV A Caminho da Luz e também ao Centro Espírita. Você pode adquirir os livros virtuais através da plataforma da Amazon, como você pode adquirir os livros físicos através da loja acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando. Eu gosto muito desse humor do nosso querido André Luiz, né? Para gravar os 500 livros, vamos fazer aqui um petitório, uma rogativa a nosso Senhor Jesus Cristo, de mais 150 anos aqui na Terra, para a gente poder gravar tudo isso, que é mais ou menos 3 a 4 livros por ano, né? Então, mais 150 anos, quem sabe, nós conseguimos gravar tudo isso. Não, mas eu disse a TV, eu não disse que é o André e o Sérgio. A gente vai passar, mas a TV vai ficar, nós dois. Que bom, já estava preocupado com isso. Queridos amigos, um beijo no seu coração, muita paz, muita alegria, que nosso Senhor nos abençoe e nos auxilie hoje e todo sempre. Até o próximo capítulo, até o próximo vídeo. Muita paz.